Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Isabela Antônia, fiquem à vontade para assistirem os outros vídeos. Eu vou ficar muito feliz se vocês verem meus vídeos e se sinta à vontade. Exatamente isso que eu quero falar para vocês. No vídeo de hoje estarei tratando a parte final, o feedback assim do meu desafio, que se chamava regulação emocional. Eu fiz 3 episódios dessa série. Não é bem um desafio, tipo isso, é um desafio que eu criei pra mim, pra eu sair da minha zona de conforto que eu estava passando. Quer dizer, zona de conforto entre aspas, né? Porque depressão não é bem zona de conforto, é uma turbulação que você passa, né? No momento, gente, ignora minha cama bagunçada ali. É porque eu estava me preparando pra dormir e decidi gravar esse vídeo porque me deu um pico de energia, no caso, de criatividade. Aí eu quis gravar esse vídeo com vocês porque quando amanhece eu não tenho cabeça pra nada. Inclusive amanhã, segunda-feira, dia 27, eu vou estar iniciando um novo vídeo que é acordando cedo às 5 horas da manhã, por uma semana novamente. Eu já fiz esse desafio aqui no canal. Vão lá conferir, vou deixar aí nos cards. E também vou tentar mostrar os meus dias indo pra academia. Minha primeira vez indo pra academia depois de um ano. Enfim, fugindo do assunto, né? Voltando pro assunto agora desse vídeo aqui. Eu comecei esse desafio, né, de regulação emocional, para conseguir conquistar algumas metas que eu pretendia conquistar, alcançar e sair do estado depressivo, da tristeza profunda, avassaladora, né, que eu estava enfrentando naquele momento de março. Sim, foi em março que eu comecei a me sentir assim meio mal. Em abril só piorou tudo, mas eu consegui gravar vídeo pra vocês, eu consegui trazer alguma coisinha aqui. Em maio eu consegui mais ou menos trazer alguma coisa também, eu acho que eu consegui trazer aqui. E depois em junho eu não trouxe mais, né? Eu não. Foi um mês que eu deixei de fazer. Era pra eu encerrar em junho. Eu disse que ia gravar todo dia, toda semana, né? Parece. Só que não deu, gente. Eu decidi que eu ia mudar e passar a postar uma vez por mês. E eu não avisei isso pra vocês. Eu deveria ter avisado pra vocês, né? Mas enfim, estou aqui, né, para dar essas informações básicas para vocês. E agora vamos para o que se trata o vídeo, para não ficar tão comprido assim também, né, gente? Porque vocês sabem, eu gosto de falar bastante e enrolar. Não é que eu enrolo, é que eu vou falando e eu me disperso, né? E não termina, dura 30 minutos no vídeo, né? Aí meio que fica desinteressante de só ouvir eu falando e não tem nada de interessante a mais pra. Enfim, vocês entenderam. Eu anotei aqui as minhas metas, nessa parte aqui, e coloquei do lado se eu cumprir, se eu não cumprir, se eu tá em andamento, se eu desistir, etc. Então, vamos lá começar. Bom, eu tinha como meta aperfeiçoar algumas coisas, né? Aqui com o canal, eu acredito que eu fiz isso, mas não da forma como eu pensava que ia fazer, né? Eu pensava que eu deveria conseguir isso através de fazendo cursos, né? Cursos online mesmo. Mas eu acabei que eu iniciei um curso que se chama Neuromarketing da Santander Academy. Iniciei esse curso, fui até a metade dele, quer dizer, 1/3 dele, uma parte dele, e não terminei. Simplesmente não me dou bem com esse tipo de metodologia, sabe? Desses cursos online. Então, meio que eu desisti e foquei mesmo em utilizar minha criatividade, em assistir referências, me comparar de forma positiva, né? Porque eu vou falar mais à frente sobre isso, sobre comparação. Me comparar de forma positiva com os outros criadores de conteúdo que eu me inspiro, sabe? Que eu gosto de acompanhar.
e pegar dicas, referências, né, tudo mais. Então, uma parte foi me aperfeiçoar para criar conteúdo na internet, e acredito que sim, eu consegui. Tô em andamento para aperfeiçoar mais ainda e chegar no que eu quero de fato, sabe? O que eu acredito que vai estar bom para mim de fato. Já seguindo nesse mesmo ramo, vem o segundo objetivo, que é monetizar esse canal ainda nesse ano, em 2026. No momento estou com 795 inscritos e algumas horas, eu acho que eu tô com... Eu falei que eu tava com 3.000 horas, mas eu acho que eu tô com menos, gente. Eu acho que eu tô com umas 2.300, 2.500 horas, por aí. Nessa estima aí que eu estou. E eu pretendo ainda chegar esse ano. Eu sei que a gente tá quase entrando em agosto, faltando praticamente quase 5 meses pra acabar o ano, né? 5 meses pra acabar o ano, né? Gente, não sei matemática. Quatro meses, né? Tô certa. E todo dia uma briga de cachorro diferente aqui pra quem tem esse cachorro, velho. Ok, continuando. Pretendo ainda monetizar esse ano. Eu não tô postando toda semana, né? Como eu fazia no ano passado. Que eu acredito que foi isso que me fez crescer tão rápido. Ou então, em muito pouco tempo, que foi em praticamente um ano, eu ganhei praticamente 700 inscritos, né? Em um ano, só fazendo vlogs. E acredito que é esse o caminho mesmo, né? Na verdade, eu iniciei em 2024. Só que em 2024 eu não postava todos os finais de semana, nem todo mês, era só quando eu queria, e eu não levava a sério, eu postava só pra testar mesmo, sabe? Só pra ver como que era, como que eu iria me sair, se eu me adaptaria bem com isso. E acredito que sim, porque em 2025 deu super certo, principalmente no finalzinho, que eu vi que era isso mesmo que eu queria fazer, e trabalhar com isso, não só pra mostrar a rotina de faculdade, mas conversar de vários assuntos e mostrar a minha rotina de saúde mental, o que eu faço para melhorar ela, minha rotina de estudos, não só para faculdade, mas como para concurso, para idiomas, de cursos extras que eu faço, né? Eu compartilho aqui. Acredito que muita gente gosta disso, eu gosto de compartilhar também. E eu vejo que algumas pessoas se identificam, isso é bom, é o feedback que vocês me dão, me fazem querer continuar ainda mais, sou obrigada por isso. E é isso, gente. E continuando com isso, a próxima meta é ter disciplina, ter uma coisa que eu não tinha antes, gente. Eu não tinha, agora eu tô tendo, eu tô amando ter disciplina, cara, é muito bom, de verdade. E eu pretendo ter mais disciplina, mais foco, né? Porque assim eu percebo que eu fico muito super focada em assuntos muito aleatórios, assim, vamos dizer assim. Por exemplo, algumas pessoas, eu fico muito focada nessas pessoas e como se minha vida fosse direcionada a essas pessoas, sabe? E eu não faço mais nada, eu deixo de fazer as coisas básicas da minha vida pra viver bem, focando nas pessoas, nas coisas, tipo em celular, rede social também, em jogos online, né? E acabo não distribuindo minha atenção para as outras coisas que são importantes na minha vida, como faculdade, estudos, leituras, fazer cursos, né? E estudar idiomas também, né? E acabo que não faço isso, né? E é muito ruim, né, gente? Porque se a gente não focar na gente, como que eu lá dos 30 anos, futuramente, vou ficar, né? Eu tenho que pensar nessa Isabela de 30 anos também, né? Não só no aqui, no agora. Né? Enfim, então disciplina é uma coisa que eu tô tendo, uma coisa que eu não tinha antes era o prazer, a vontade de arrumar casa, sabe? Quem que gosta de arrumar casa, né, gente? Eu passei a gostar.
Eu passei a gostar de arrumar a casa, limpar, organizar. Sempre gostei de organização. E agora que eu tô voltando, assim, a organizar meu quarto vive organizado. Menos o lençol que tá ali, né, bagunçado, porque eu tava usando ele, tá, gente? Enfim, mas se vocês verem, tá até que organizadinho, né? O guarda-roupa só não tem porta, né? Mas fazer o quê? E eu tô tendo muito uma disciplina pra cuidar da minha casa, né? Porque aqui também é minha casa, mesmo que não esteja no meu nome. Não seja uma casa que eu consegui com o meu dinheiro próprio, né? Porque primeiramente eu não trabalho, mas estou em busca disso, estudando muito, né? Eu não sei se eu consigo concurso por esses tempos ainda, mas eu tô em busca disso. Tô estudando. Eu comecei a estudar semana passada. Sim, semana passada e retrasada. E eu venho indo, né, indo nisso aí, né? E eu vou falar mais pra frente detalhadamente sobre isso também, né? E a disciplina eu tô tendo pra estudar, pra concurso. E agora eu tô animadíssima pra iniciar a faculdade, né? Vai ter matérias bem legais sobre gestão de recursos humanos, neuropsicologia, dentre outros, né? Vai ter muitas matérias legais. E eu quero muito ver isso, né? Eu quero muito participar disso aí também. Agora, indo para outro ramo, que é da saúde. Vejamos bem, eu tinha como meta há 4 meses atrás emagrecer de 5 a 10 quilos. Acontece que se inverteu. Eu engordei mais 3 quilos por aí. Por aí, 2 ou 3 quilos, por aí eu engordei. Eu tava com 62, agora eu tô com 64. 2 quilos que eu engordei em 4 meses. Eu pensei que tinha sido muito mais, né? Pelo tanto de coisa besteira que eu tava comendo na rua, pedindo delivery também, né? E acredito que as coisas foram desandando, gente. Simplesmente foram desandando. Eu não prestei atenção nisso, eu não fiz dieta, eu não regulamentei, eu não regularizei o que eu queria alimentar, o que eu queria comer. E assim, não é eu que faço a comida aqui em casa. Eu ajudo, às vezes eu vou lá e faço a comida eu mesmo, mas não é sempre que eu faço, sabe? Porque eu tô nessa onda de acordar meio tarde, principalmente agora nas férias. E também porque eu tomo os medicamentos, que eles estão meio pesados, e que se eu tomo meio tarde eles também dificulta que eu acorde cedo demais. E meio que eu já acordo meio-dia, 11 horas, e não dá tempo de eu fazer almoço, né? E é pra família inteira também. E eu já acordo cansada também, tem todas essas questões. E meio que não dá, né? Então acaba que outras pessoas acabam fazendo almoço. E nem sempre vai ser uma comida saudável. Mas a gente tem que comer e agradecer pelo que tem, né? E assim, aqui pede muito delivery em final de semana, ou a gente sair pra comer em final de semana, quando tem algum evento, alguma data comemorativa, a gente pede ou sai pra comer. E isso é quase sempre, sabe? Todos aqui têm essa rotina. A gente quer mudar isso e estamos mudando aos poucos, né? E vai indo no ritmo. Eu vou iniciar a academia amanhã, dia 27 de julho, né? Quero filmar isso pra vocês também. Eu acho que eu vou fazer 2 vídeos ao mesmo tempo. Amanhã eu vou ver se eu consigo fazer isso, né? E vai ser isso. Então, eu engordei 2 quilos em 4 meses. Eu queria emagrecer de 5 a 10 quilos. Nesse desafio, eu acho que eu não seria capaz. Eu acho que eu não calculei direito também, né? Porque eu acho que em 4 meses não dá pra perder totalmente 10 quilos se você não faz exercício físico nenhum. Porque eu não tava fazendo exercício físico nenhum. Eu até cheguei a comprar uma corda de pular no Mercado Livre. Só que eu pulei só uma semana e parei. Não fiz mais. Foi semana retrasada que eu pulei corda e não pulei mais desde então. E tem sido isso. Outra coisa, eu dormi cedo e acordar cedo. Falhei também, gente. Não consegui fazer isso. Eu dormi meio assim. Falhei em acordar cedo. Dormi até que eu tava dormindo cedo, sabe? Antes das 11 horas, vamos dizer assim. Tinham dias que eu passava das 11 horas. Ia dormir o quê? 11, meia-noite, 1 hora, 3 horas da manhã, né? Por aí. Em alguns dias nas férias, sabe? Então, não foi sempre, né?
quando eu tava na época que eu tava doente de saúde mental e saúde física, eu tava dormindo cedo depois do mês de abril, porque em abril foi um caos, gente, foi um caos. Eu acordava o tempo todo de madrugada, interrompia o sono, não conseguia voltar a dormir. Eu não sei se era porque minha respiração era cortada durante o sono. Eu até desconfiava que eu poderia ter apneia do sono, mas eu não fui investigar também, né? Eu deveria ter ido. Eu acredito que era muita questão de ansiedade, sabe? Que eu ficava ansiosa e isso ficava meio que no inconsciente da gente. E de querer acordar cedo, né? Acordar e fazer as coisas. Eu acho que pegava mais por esse lado de ansiedade mesmo, sabe? Porque depois de um tempo isso passou. Eu passei a dormir direto e acordar, né? Mesmo que mais tarde eu dormia direto e acordava no outro dia, né? Mas não cansada, não acordava cansada. Mas é isso aí, a minha rotina de sono. Eu dormia mais ou menos cedo, alguns dias falhava nisso, né? E acordava muito mal. Não acordava cedo. Outra coisa, incluindo alimentação, saúde física, saúde mental, né? Essas coisas. Comer de forma saudável. Já falei pra vocês, eu não tava fazendo isso, né? Eu, nem minha família, nem ninguém que mora aqui comigo. A gente não tava fazendo isso e meio que uma pessoa acompanha a outra na alimentação. Então eu também fui acompanhando a minha mãe, meu padrasto, a minha avó, meus irmãos. E não segui uma rotina, uma dieta, né? Uma alimentação saudável. E por isso que eu engordei 2 quilos a mais, né, do que eu pesava lá em março, né, no primeiro dia do desafio. E foi se seguindo assim, não me alimentei saudável tanto assim como eu queria, mas quando eu comi em casa, pelo menos eu tava comendo de forma mais saudável, comida caseira, né? Não tão gordurosa, porque comia pouca fritura, só às vezes que eu fritava um ovo, uma calabresa, pra comer a gente fritava carne também, frango, mas eu sei que o frango é frito, mas aquele peito de frango, sabe? A carne assim também. Mas assim, não saía aquele gordura pingando assim, sabe? Era bem sequinho que ficava, pelo menos isso, né? Então acho que eu equilibrei bem assim a alimentação saudável, comi mais comida caseira, com salada também, né? Verdura, vegetal, enfim, legumes, né? Tava comendo mais isso, mais fibra, mais vitamina D, essas coisas que eu tava comendo, né? E foi essencial, assim, para manter um equilíbrio emocional melhor, um equilíbrio físico também. Outra coisa também, para finalizar aqui, saúde mental, saúde física, é que eu parei de me autocobrar e de me auto-sabotar, né? Auto-comparar com as outras pessoas, principalmente do YouTube. Teve um dia que eu cheguei a chorar porque eu tava me auto-comparando demais com youtubers grandes, famosos. Eu sei que eles têm toda a diferença de mim. Pode até ter coisas iguais a mim, né? Como criar conteúdo pra internet, mas não são pessoas iguais a mim, sabe? Iguais, idênticas, não são. E eu tomei a real consciência de que isso é verdade. E não tem por que eu ficar me comparando com ninguém de forma negativa. De achar que fulano é melhor do que eu só porque ele tem 500 mil inscritos, que tem 1 milhão de inscritos, tem uma câmera profissional caríssima, boazíssima, que ele pode viajar para tudo que é lugar, estuda em faculdade federal, estuda em tal lugar, enfim. Eu não preciso me comparar e ter todas essas coisas para ser bom no que eu sou e fazer o que eu faço. Eu tenho muitas qualidades, muitos adjetivos, assim, né? Muitas coisas boas que eu posso estar contando, compartilhando sobre mim, sendo eu mesma, né? Eu sei que as pessoas gostam de pessoas autênticas e verdadeiras, né? Para criar conexão, porque eu sei disso. Eu tô nesse lado também de como pessoa que assiste, acompanha as pessoas na internet, sabe? Eu comecei assim, acompanhando as pessoas na internet e senti a necessidade de
o interesse, né? Não foi nem necessidade, foi interesse de participar desse mundo, de fazer parte. E agora estou aqui gravando vídeos para vocês e entrando nesse mundo para ter um reconhecimento, chegar a lugares que eu nunca imaginei. E eu tô chegando a lugares que eu nunca imaginei, que é falar assim abertamente para várias pessoas, mesmo que aqui esteja em frente a uma câmera, só eu aqui no quarto falando para ela, né? Tem muitas pessoas que me veem, né? Mais do que eu imaginava, muito mais do que eu falaria pessoalmente, sabe? E eu fico com esse medo, eu tinha esse medo de me comunicar em público, de fazer apresentações para faculdades, seminários, porque, tipo, 11 pessoas me assistiriam. E eu morria de medo de julgamento, mas a internet está me mostrando que eu não preciso ter esse medo, eu não preciso ficar me cobrando dessa maneira, de que eu preciso ser perfeita, que eu preciso mostrar o meu melhor sempre, que eu preciso estar nos meus melhores dias sempre. Então é muito significativo para mim o que eu tô tendo aqui e o que eu tô tendo na minha vida como clareza sobre mim mesma. Eu tô fazendo análise com um psicanalista, né? E também eu mesma me analiso sempre, né? Me autoanaliso, olho para mim, olho para meus defeitos, o que eu preciso melhorar diariamente, o que eu preciso melhorar como pessoa, para mim, para as outras pessoas, né? Para o mundo. E eu vou fazendo conforme eu consigo, conforme está dentro do meu limite, do que eu posso fazer, né? Enfim, próxima categoria aqui, a questão intelectual, né? Vamos ver. Eu planejei ler de pelo menos 1 a 2 livros por mês, né? Só que falhei também. Eu tô há 4 meses sem ler nenhum livro, cara. De 4 meses sem terminar nenhum livro, pra falar a verdade, né? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 livros que eu comecei e tá incompleto, né? Eu pretendo ainda, nesse ano, finalizar pelo menos metade desses livros, né? Pelo menos uns 3 desses que eu comecei. E iniciar os outros livros que eu tenho aqui, porque eu tenho praticamente 6 livros pra ler, né? 6, não, 9, por aí. Eu acho que eu tenho 5, 6, 7 livros ao total que eu ganhei do meu namorado, ganhei da minha amiga, pra eu ler, e eu que eu mesmo comprei, né? Inclusive, meu namorado, beijos, te amo, estou com saudade de você. E... gente, me perdi aqui, fiquei bobinha agora só de lembrar dele. Eu não li, eu fiquei parada porque eu me estagnei total, sabe? Por conta desses problemas da cabeça mesmo, que me paralisou durante um tempo. Agora que eu tô recomeçando a reorganizar a minha vida, sabe? Colocar o espinho no i, no eixo, assim, sabe? E reorganizar mesmo, recomeçando minha vida aos poucos. Eu parei de ficar doente no mês passado, em junho, e agora que eu tô dando um glow, né, assim, na minha vida. E foi muito difícil, porque era uma situação que só eu poderia resolver, e eu pensei, cara, e se eu não conseguir? E se eu não conseguir? E se eu me afundar de novo? E se eu for parar naquele lugar lá de novo? E o que eu faço? Mas eu não desisti, eu corri atrás, eu falei, não, eu não vou fazer isso comigo mesmo de novo, só eu tenho a resposta, só eu que tenho a força para fazer isso. Eu pedi forças a Deus, ajuda, apoio, ainda bem que eu tenho uma rede de apoio muito boa do meu namorado, da minha família, dos meus amigos, e eles me ajudam demais, sabe? E isso foi muito importante pra mim, sabe? Agora a meta é terminar pelo menos um livro entre o finalzinho desse mês e o começo do próximo mês, né? E outra coisa que é muito legal, que eu fiz, mas não foi todo mês, eu acredito que eu fiz bem pouco, e não foi sempre assim, né? Inclusive, esse aqui eu vou te mostrar aqui. Vou lhes mostrar aqui um que eu fiz, eu acho que foi em abril, que foi esse quadro aqui, em aquarela, que eu pintei. É um quadro abstrato, porque eu precisava desbloquear a minha
minha criatividade, né? E eu precisava fazer alguma coisa pra isso, né? Então eu achei esse quadro, né, que eu tinha aqui, e as tintas também, né? E eu fui fazendo, né? Aos poucos ali, eu tava sem criatividade nenhuma, só fui pintando, e isso meio que ajudou muito a abrir, assim, o leque de criatividade na minha cabeça, né? Então foi muito importante. Gente, eu falei de dar meia hora, já tá dando meia hora aqui, tá? Perdão. Enfim. Então, aí nesse mês eu consegui fazer um, mas eu não terminei ele. Eu vou terminar ele amanhã, vou ver se eu termino ele amanhã. Que é fazer ímãs de geladeira com cerâmica fria. Eu só fiz o molde, só falta pintar, lixar, pintar e passar o verniz, aí colocar o ímã, né, aquele que prega assim, e colocar na geladeira. E vai ser isso basicamente que eu vou ter que fazer amanhã. Nossa, que vida difícil, né, ter que fazer ímãs de geladeira. Enfim, né. Outra coisa é estudar pelo menos um idioma no ano. Ainda tem muito tempo, né, pra começar, porque eu não comecei até hoje a estudar para idioma nenhum. Eu fui atrás de cursos, porque eu quero fazer curso, sabe? Só que eu não tô encontrando curso, gente, assim, que seja bom e que não seja, assim, só texto. Eu quero vídeo aula, eu quero um professor ensinando, eu quero um professor ao vivo, quero conversação, quero aprender o listening, né? Aprender a ouvir, aprender a falar, não só ler e escrever. Ler e escrever eu sei, agora ouvir falar que é o problema. Eu quero ser fluente. E tá sendo muito difícil. Gente, se vocês souberem de algum curso de inglês que seja bom pra isso, deixem nos comentários, por favor, pelo amor de Deus. Porque eu quero pra mim e pro meu namorado, ele também tá procurando, né? Porque ele precisa de aumento no serviço dele e ele precisa saber de inglês, né? Então vai ser bom pra gente. Se vocês puderem nos ajudar, vai ser muito bom. E para encerrar aqui, o último tópico, que é fazer uma reunião comigo mesma todo final de mês. Fiz? Não fiz. Tô sendo sincera, gente, não consegui fazer, não consegui realizar, mas vamos ver se eu, enfim, eu falei, quando eu fizer o próximo desafio eu consiga. Quando eu fizer outro desafio assim parecido eu consiga, né? Lembrar disso, de fazer isso. Mas não consegui fazer. Mas pelo menos eu consegui organizar tudo e chegar nesse vídeo aqui de hoje, que é pra finalizar total esse desafio. Meu feedback é que eu consegui sair da fase depressiva. Hoje eu tava quase entrando numa de novo, só que eu falei, não vou fazer não. Não vou fazer isso comigo, eu posso até chorar, mas desistir não, entrar em depressão de novo não. Mas eu vou pelo menos tentar diminuir meu fluxo nas redes sociais, porque eu entro ali só pra me estressar algumas vezes, né? E ficar, sei lá, vendo a vida dos outros e mostrando a minha vida até demais, né? Enfim, não quero mais fazer isso. Mas eu gostei de fazer esse desafio, de gravar os vídeos, de mostrar o meu processo e inspirar vocês, né, quem sabe, a fazerem isso também. Se vocês fizerem esse desafio junto comigo, deixe nos comentários, vou gostar de acompanhar e gostar de saber também, né, que isso ajudou vocês também a conquistarem as suas coisas, né, os seus objetivos. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.